Boa noite. Hoje é dia 28 de julho de 2020 e o assunto que está em pauta no momento é a campanha da Tami para o Dia dos Pais. Uma pessoa que por escolha resolveu mudar de sexo, ou seja, nasceu mulher e entende-se como homem. Por que eu acho que está dando tanto que falar essa questão da Tami? Eu acho que, na verdade, nós estamos próximos a uma comemoração, que é uma comemoração comercial, nós sabemos, que é a comemoração do Dia dos Pais. O que eu vejo que aflora, que vem para que as pessoas comentem, é uma coisa que está incomodando a sociedade e que a gente tem muita dificuldade em falar, que é a questão da paternidade. A gente sabe que a questão da paternidade hoje em dia, ela está numa situação muito delicada. Eu sou mãe de 2 homens, 2 meninos. Então é o que se dizia, você tem telhado de vidro, então não fale do outro. As pessoas não se posicionam porque elas ficam preocupadas se um dia alguém vai falar delas, né? É aquele negócio que eu sempre falo, eu não tenho nada contra o morno. Morno é um lugar em que a gente gosta de ficar, né? A gente se acomoda, a gente se aconchega, mas eu entendo que a gente tem que ter posição na vida, né? Em relação a essa questão dos pais, nós sabemos que muitos pais não são pais. Eles não exercem o papel de pais. E isso independente de qual gênero eles são. Isso não tem nada a ver. A questão é, uma criança, para ela ser criada, para ela crescer saudável, ela precisa de 2 papéis. O materno e o paterno. E os entendidos do assunto, né, os psicólogos e os estudiosos do assunto vão poder falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas são 2 papéis que precisam ser exercidos. Nada substitui um pai e uma mãe. Muitas vezes as pessoas têm mãe e pai, mas ninguém exerce o papel. As mães não exercem a função delas de mães e os pais não exercem a função deles de pais, né? Muito bem. O que a gente vê hoje de uma maneira geral na sociedade é muitas mães assumindo filhos sozinhas, sejam elas com o pai no registro ou não. E aí, isso causa uma lacuna para aquelas crianças? Sim, causa. E esses homens, como eles são entendidos pela sociedade? Naturalmente. Aquele lá é meu amigo, mas ele não... Puta, o cara deu mancada. Desculpa o palavrão. O cara deu mancada. Ele não convive com os filhos. Ele não assume os filhos. Deu mancada. Só isso. Imagina se for uma mulher. Eu não vou nem falar se for uma mulher, porque a partir do momento que você resolve colocar uma pessoa no mundo, você tem que assumir o papel o que você escolheu ter. Então, não interessa se é homem, se é mulher. Você resolveu ser mãe? Seja mãe. Você resolveu ser pai? Seja pai. As variáveis disso não interessam. Para quem? Para os filhos. Porque ninguém substitui uma mãe. A figura materna precisa estar presente e ninguém substitui a figura de um pai. Esse negócio de ela é pai e mãe, opa! Muitas mulheres o são. Mas fica faltando para a criança? Fica faltando para aquele ser em formação? Fica. E a sociedade tá o que para isso? Nem aí. Nem aí. O que está faltando na formação de uma criança não interessa a ninguém. Muitas vezes cria-se estigmas para a mulher. O marido dela não tá presente por isso, ou o marido largou por isso, ou ela largou do marido por isso. Nós não estamos falando de relação homem-mulher.
Nós estamos falando de uma relação que não se rompe, que o vínculo não se quebra. Nós estamos falando de uma relação entre mãe e filho e pai e filho. Ninguém substitui essa relação. E o que incomoda hoje é que não se fala nisso. Os homens não assumem os filhos que têm e tudo bem. Ou se assumem, assumem financeiramente, sendo que a gente sabe que a grande maioria dá uma pensão irrisória para os filhos, que não é capaz de sustentá-los, né? E aí quem tem a guarda do filho tem que correr atrás, tem que sustentar aquela criança da melhor maneira possível. Seja um, seja dois, seja três, não importa. Como se aquilo fosse uma decisão... Desculpa, aquilo foi horrível. É como se a decisão de ter um filho, né, de colocar um ser humano no mundo, fosse de um só. Então, o fato dos pais não estarem juntos permite que a mulher tenha um tipo de atitude e que o homem tenha outro tipo de atitude. Existem mães negligentes? Existem, tanto as que estão com filhos como as que não estão. Existem homens negligentes, tanto os que estão com filho, estão num casamento, estão convencionalmente, quanto os que não estão. Só que se a gente coloca numa balança, o problema muito grande está onde? Na questão da paternidade. A questão da paternidade ela é um problema social muito grande. São muitas crianças crescendo com essa lacuna. E a sociedade inteira aprovando. Por quê? Porque a gente não pode desmerecer um homem que não cumpre com o papel de pai. Mas ele é meu amigo, eu sei que ele errou, mas tadinho. Ele tem as dificuldades dele. Mulher não tem dificuldade? Tem também. Por que que a gente, né, e isso é uma coisa que a sociedade tem que pensar e nós mulheres também. Por que que a responsabilidade ela recai mais sobre as mulheres? Por que será? Então, o que eu vejo hoje é que nós estamos começando a nos incomodar com essa questão de uma crise que já existe há muitos anos. Se você olhar para o lado, você vai ver muitas mulheres criando filhos sozinhas. Muitas, mas muitas mesmo. Então, a questão é, eu sou católica, eu sou praticante, eu gosto da minha religião, eu procuro seguir os dogmas da minha religião, mas eu não tô falando a respeito disso. Eu tô falando a respeito de vidas. Eu tô falando a respeito de crianças que crescem sem referência. Porque que referência uma criança tem quando ela tem a ausência de uma figura paterna e as pessoas consideram isso natural? Quem é ela? Um lixo? Você acha que quando ela olha no espelho ela pensa o quê? Ela pensa, eu mereço carinho? Conviva com um para você descobrir. Olhe fundo no olho de alguém. Ou melhor, olhe para o lado, porque você conhece uma criança que cresce sem família. Desculpa novamente. Você conhece uma criança, que cresce sem o pai, ou sem a figura paterna. E você vê a sociedade dizendo, olha, tudo bem. Você vê que os pais estão por aí se divertindo, muitas vezes tendo outros filhos, criando novas famílias. E quem ficou com o buraco? A responsabilidade é de quem? Conta pra mim. Tudo bem, né? Nós não precisamos nos questionar a respeito disso. Aquela criança, ela não sentiu falta. E veja bem, eu vou repetir novamente para que não fique dúvida. Eu não estou falando da relação homem-mulher. Eu estou falando de uma relação eterna entre
mãe e filho, pai e filho, ou filha, que seja. E eu não tô falando de pouca gente. Então vamos parar de fechar o olho para isso. Vamos parar de fingir que tá tudo bem. Quando eu fiz esse trocadilho da questão da família, é porque muitas vezes uma mulher com os filhos ou um homem com os filhos não é considerado família. Não é considerado família. Então, meu nome é Kátia, eu sou chefe de família e eu tenho uma família linda. O nome da minha família, as pessoas que fazem parte dessa família, é a Kátia, de 46 anos, o Luca, de 20 anos e o Cauã, de 14 anos. E nós somos uma família muito legal. Embora a gente tenha que estar presente sempre em reuniões onde as pessoas, muitas vezes, e eu compreendo, por favor, eu sei que isso é um processo e que as pessoas nem sempre fazem isso por mal, mas que algumas vezes sim. Muitas vezes a gente escuta que família é uma instituição que só tenha pai, mãe e filhinhos. A gente tem mãe, a gente tem filhos, a gente tem cachorro, na nossa casa tem várias lagartixas, aranhas, até escorpiões. Nós somos uma família.